Você já parou para pensar que aquilo que Daniel viu há mais de 2 milênios pode estar se cumprindo bem diante dos nossos olhos? As visões mais misteriosas da Bíblia, as bestas que saem do mar, o pequeno chifre arrogante, a estátua, com pés frágeis prestes a ruir. Tudo isso parecia distante. Lendas antigas, profecias incompreendidas. Mas agora, elas estão começando a fazer sentido. E se eu te dissesse que Daniel viu o seu mundo, o meu mundo, o nosso tempo, hoje vamos te mostrar como essas profecias estão se revelando, passo a passo, com uma precisão que assusta. E por quê? Você precisa estar atento. Enquanto ainda há tempo, antes de continuar, inscreva-se no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu quero estar pronto para o reino de Deus. Vamos juntos nessa jornada profética. Tudo começou com um rei perturbado. Nabucodonosor, o soberano da Babilônia, teve um sonho estranho. Ele viu uma grande estátua, brilhante, imponente, mas também frágil. Ninguém pôde revelar seu conteúdo, até que um jovem hebreu, levado cativo à Babilônia, se apresentou. Seu nome era Daniel. Com sabedoria e temor a Deus, Daniel revelou o sonho e sua interpretação. A estátua tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pé de ferro misturado com barro. 5 materiais, 4 impérios históricos. Um aviso silencioso sobre o tempo do fim. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A prata, o Império Medo-Persa. O bronze, a Grécia. O ferro, Roma. E os pés, misturados, fracos, divididos. Esses pés representam o nosso tempo. Tempo em que as nações estão enfraquecidas, unidas por tratados frágeis, governadas por interesses egoístas, misturadas entre forças poderosas e estruturas instáveis. Você está vendo? A profecia dizia que enquanto a estátua ainda estava de pé, uma pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, desceria dos céus e atingiria os pés da estátua, destruindo tudo. Essa pedra é o reino de Deus, e ela virá em um tempo de caos, confusão e colapso. Hoje vivemos entre ferro e barro, tecnologia avançada misturada com decadência moral, economia forte misturada com crises existenciais, guerras armadas misturadas com guerras digitais. Vivemos no tempo da estátua, à beira da queda, e poucos estão percebendo isso. Você percebe? Anos depois da visão da estátua, Daniel teve um sonho que o deixou profundamente perturbado. Ele viu o mar sendo agitado pelos 4 ventos do céu. E de dentro das águas emergiam 4 grandes bestas, cada uma diferente da outra. A primeira era como um leão com asas de águia. A segunda como um urso que se erguia de um dos lados e carregava 3 costelas na boca. A terceira, semelhante a um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. E a quarta era indescritível, uma besta terrível, espantosa, excessivamente forte, com dentes de ferro, garras de bronze e 10 chifres. Mas foi entre esses chifres que Daniel viu algo ainda mais inquietante. Um pequeno chifre se levantava, com olhos como de homem, e uma boca que falava com arrogância contra o Altíssimo. Esse pequeno chifre representa um poder global, arrogante, blasfemo, que se levanta nos últimos dias contra o próprio Deus. E hoje, estamos vendo as peças sendo colocadas no tabuleiro. Um sistema mundial está sendo moldado. Um governo global disfarçado de união diplomática. Um poder que se apresenta como solução, mas que prepara o caminho para a perseguição. Estamos vendo leis sendo criadas para restringir o ensino da Bíblia, posições cristãs sendo taxadas como discurso de ódio,
sistemas de vigilância que rastreiam pensamentos e crenças, liberdade religiosa sendo sufocada em nome da tolerância e uma cultura que zomba de Deus e exalta o homem. A besta de dentes de ferro está se movendo e o pequeno chifre está ganhando força. Não é por acaso que já existem países onde pregar arrependimento é considerado crime. Não é por acaso que algoritmos silenciam conteúdos bíblicos. E não é coincidência que líderes estejam falando com arrogância contra o Deus da criação, enquanto tentam reconstruir a humanidade à sua própria imagem. Daniel viu isso e agora estamos vivendo isso. Daniel não apenas teve visões sobre impérios e bestas, ele também recebeu uma das revelações mais exatas e misteriosas de toda a Bíblia, enquanto orava pelo seu povo, confessando os pecados de Israel e intercedendo pela cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel apareceu e disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. 70 semanas, mas cada semana representava 7 anos. 70 vezes 7, 490 anos. A contagem começaria com o decreto para restaurar Jerusalém e levaria de forma precisa até a chegada do Messias Príncipe. E assim aconteceu. Anos depois do decreto, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, aclamado como rei, mas logo depois, rejeitado e crucificado. Gabriel disse: o Messias será cortado, mas não por si mesmo. Cristo morreu, não por seus pecados, mas pelos nossos. Naquela cruz, as palavras de Daniel se cumpriram. O Messias foi cortado e o sistema de sacrifícios cessou. O véu do templo se rasgou. O cordeiro foi imolado. O sangue foi derramado, uma vez por todas. Mas a profecia não termina ali. Ela fala de uma última semana, um período final, de tribulação, de engano, de decisões eternas. E hoje, muitos estudiosos creem que vivemos entre o fim da 619ª semana e a iminência da 700, um intervalo de graça, um tempo de espera, o último chamado. E nesse tempo, o mundo está sendo preparado para o clímax final. A tecnologia avança, o controle se intensifica, a fé é sufocada e o pecado se multiplica. A última semana está se aproximando. Você está pronto para ela? Daniel estava em jejum, orando, buscando entendimento sobre as revelações que havia recebido. Foram 21 dias de silêncio, sem resposta, sem sinal. Apenas a angústia de um homem que queria entender o propósito de Deus. E então, no 21º dia, um homem glorioso apareceu diante dele. Daniel mal conseguiu permanecer em pé. Sua força o abandonou. Seus lábios tremiam, sua visão escureceu. A figura diante dele era de uma majestade indescritível. O ser celestial então falou: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração para entender, tu foste ouvido, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Essa frase muda tudo. Ela revela que enquanto Daniel orava, uma batalha invisível estava sendo travada nos céus. Uma guerra real, espiritual, silenciosa para os olhos humanos, mas decisiva para os destinos do mundo. O príncipe da Pérsia não era um rei humano, era um ser espiritual, uma entidade maligna que influenciava impérios, reis, decisões. E então, Miguel, o arcanjo, se levantou para lutar ao lado daquele mensageiro celestial. É isso que muitos ainda não entendem. O que acontece no mundo visível é apenas reflexo do que ocorre no mundo invisível. Hoje, essa guerra continua. Enquanto
Leis são votadas, enquanto líderes tomam decisões, enquanto multidões são enganadas, anjos e demônios lutam por cada nação, cada cidade, cada lar, cada alma. Há uma batalha sendo travada por você, por sua mente, sua fé, sua salvação. E essa batalha é silenciosa, mas mortal. Ela acontece enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você decide se vai ou não se render a Deus. Daniel viu isso, e o que ele viu está mais real do que nunca, depois de todas as visões, depois de todas as batalhas celestiais. Depois de impérios, bestas e revelações misteriosas, Daniel recebe a mensagem final, um alerta, um chamado e uma promessa. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. Um tempo de angústia virá, um tempo tão difícil que nunca houve outro igual desde que há nações sobre a terra, mas ao mesmo tempo, aqueles que forem achados escritos no livro serão salvos. O que Daniel ouviu é o que o Apocalipse confirma, o que Jesus anunciou em Mateus 24, e o que os sinais de hoje estão ecoando com força crescente. Vivemos no limiar do tempo final, no momento de maior confusão moral, espiritual e social da história, onde o certo é atacado, o errado é exaltado e a verdade é sufocada. O anjo continua: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel vê a ressurreição, a separação final, o juízo eterno, mas também vê uma promessa gloriosa. Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça brilharão como as estrelas, para sempre. É por isso que tudo isso foi revelado, não apenas para alertar, mas para preparar, não para gerar medo, mas para despertar fé, porque em meio ao caos, há um povo sendo preparado, um povo que não se curva ao sistema, que não negocia a verdade, que resplandece como estrelas, mesmo em meio às trevas. Daniel pergunta: Senhor, qual será o fim dessas coisas? E a resposta é simples, mas profunda. Vai, Daniel, estas palavras estão seladas até o tempo do fim, e nós estamos nesse tempo. As palavras estão se abrindo, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão por toda parte. Daniel viu tudo isso, e agora é a nossa geração que vê tudo se cumprir. As visões de Daniel não são apenas profecias antigas, são espelhos do nosso tempo, mapas espirituais, alertas enviados pelo céu. A estátua ainda está de pé, mas trêmula, com os pés de ferro e barro prestes a desmoronar. A besta está se movendo. O pequeno chifre já fala contra o Altíssimo. O mundo já está sendo moldado para receber um falso reino. Mas também há um reino verdadeiro, eterno, imutável, e ele está vindo com poder e glória. A pedra, cortada sem mãos humanas, descerá dos céus e porá fim aos reinos deste mundo. E quando isso acontecer, não haverá mais tempo para decidir de que lado você está. As profecias de Daniel estão se cumprindo. O relógio profético não para. O tempo não está mais vindo. O tempo já começou. Você está pronto? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta grande revelação. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar para a verdade. Escreva nos comentários: eu quero estar pronto para o reino de Deus. Vamos orar juntos por entendimento, por preparação e por salvação. Nos vemos no próximo vídeo, porque a história ainda está sendo escrita, mas o final já foi revelado.